Há vários episódios a gente vem tentando entender o ser humano, a essência do ser humano, os relacionamentos, os desafios da gente estar encarnado nessa vida, conviver e ascender, evoluir. E tudo é lindo. Você tem que devolver para o universo, você tem que vai ser a base da nossa história hoje, você tem que cuidar da sua mãe com Alzheimer, porque você é uma boa filha, você é um ser humano de luz. Mas como você lida com essa situação, tendo por trás uma infância, uma adolescência, uma juventude com um relacionamento muito desafiador. Aliás, que gerou vários traumas e que ela vem procurando esse fio da meada. Essa é a nossa história. Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Conta Mais, a realidade sem filtro. Hoje a nossa heroína é a Mônica. A Mônica vai contar uma história que eu confesso que eu tô perdida, porque não são só desafios, são coisas muito profundas, são dores muito profundas que ela está tendo que resolver nessa vida. A Mônica foi uma filha preterida, nunca foi a preferida. Sofreu uma certa perseguição. Isso gerou um relacionamento muito tumultuado com a mãe. Só que ela é filha única e quem cuida da mãe dela é ela. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Mônica, para compartilhar com a gente a sua história, porque eu confesso que eu fiquei assim. Me conta, como era o seu relacionamento familiar? Era um lar disfuncional? Olha, antes dos meus pais se separarem, a gente morava em Caxambu. Então éramos uma família de 4 pessoas. Minha mãe, meu pai, meu irmão ainda era vivo e eu. Era uma família tranquila, dentro do possível. Claro que com todas as dificuldades que a gente tinha. Meu pai era gerente do parque, das águas de lá. Mas quando a gente resolveu voltar para Juiz de Fora, já voltamos com os 2 separados. Então, meu pai foi para Belo Horizonte e a gente voltou para Juiz de Fora. Como era o seu relacionamento familiar? Difícil com a minha mãe, muito complicado. Porque o meu irmão, ele sempre teve um lado mais do carinho, do afeto, de ser o melhor filho, de ser um filho super inteligente. Isso era assintoso? Era na tua cara? Era. Eu percebia isso. Me dá um exemplo, coisas que tenha te marcado na tua infância que ela falou e que te tocou na alma. Quando a gente veio para cá, o meu irmão conseguiu entrar direto na época dos jesuítas. Não sei se ainda existe uma prova para fazer para entrar. Então ele fez a prova e foi assim, passou de primeira. Então isso o tempo inteiro foi jogado na minha cara. Porque ele era capaz, porque ele conseguiu. Depois teve o processo quando ele entrou para a CEMIG, foi um dos primeiros concursos da CEMIG, ele passou de primeira, então ele sempre foi o cara. E isso fez com que eu sempre fosse a retraída, a que estava em segundo plano, a que não era capaz. Eu não me sentia inteligente, eu nunca me senti bonita, eu tinha vergonha. Você chegou a falar isso para ela em algum momento? Nunca. Por nunca quê? Falei. Porque a gente nunca teve essa liberdade de falar esse tipo de sentimento. A gente nunca colocou isso, panos limpos na mesa para poder deixar o relacionamento de uma forma mais tranquila. E assim, com ele era o dodói, o mais bonito. Ele era o fantástico. Me conta quando separou, porque você era mais apegada ao seu pai? Sim, muito mais apegada ao meu pai. Mas você veio morar com a sua mãe. Vim morar com a minha mãe, então eu fiquei totalmente perdida. Porque era o filho da mãe e eu era do meu pai. Seu pai foi ausente? Depois da separação? Meu pai foi um pouco. Meu pai tinha umas coisas muito bonitinhas de ligar todo domingo. Todo domingo ele ligava para saber como é que a gente estava. E no começo da separação a gente era muito novo, então ele levava a gente para viajar. Eu lembro que eu adorava história, então eu queria conhecer Congonhas, essas coisas. Ele sempre me levou para conhecer Ouro Preto. Mas assim, eu não tinha muita presença. O aniversário da gente, sempre ele estava com a gente. Ele vinha e estava sempre com a gente para almoçar. Mas aquilo de você precisar de uma pessoa, de um ponto de apoio, de alguém que te trouxesse uma proteção mesmo dentro de casa. Porque você fica sem proteção.
Então, o que eu percebi que eu comecei a fazer? Dentro dos meus relacionamentos afetivos, os pais, os sogros, tornavam-se um pouco de um pai, sabe? Então, eles chegavam e ocupavam um pouquinho desse lugar de trazer um acalento, Mas a de carência cuidar. continuava, né? Exatamente, E a exatamente. carência. E a sua mãe, ela quis separar, ela gostava do seu pai? Como é que era o relacionamento dos dois? Pelo que eu lembro, na época, a atitude partiu dele. Tanto que eles separaram, ele já estava com uma outra pessoa, né, com quem ele teve 2 Ela ficou amarga? filhos. Muito. E eu acho que o pior para mim, Desirê, foi quando a gente voltou para Juiz de Fora. Não julgo, não culpo, mas ela resolveu viver a vida dela. Então, ela foi fazer a faculdade, éramos 2 adolescentes, sozinhos em casa. Se a gente não tivesse juízo, a gente teria feito milhões de loucuras, né? E ela foi viver a vida dela. Então, ela saía. Que bom que ela fez isso, né? De encontrar pessoas legais, igual o pessoal do Bloco do Beco. Ela foi rainha do bloco, que ela era uma pessoa muito animada. Foi Ela era o presidente do uso bloco. externo, para fora era uma maravilha, mas para Exatamente. dentro de casa era um pouco amarga, digamos assim. Exatamente. Era a parte... Dura, seca. Ela parecia que ela não sabia cuidar, sabe? Que ela não conseguia Não aproximar. nasceu para ser mãe. Exatamente. Pelo menos de mim. Sabe? Do seu irmão, não. Eu acho que não. Pelo que eu lembro, não. Era diferente. Eu lembro de episódios dele cuidando de mim, do meu irmão cuidando de mim, sabe? Então, Vocês assim, se davam bem? dava. A gente teve as coisas de adolescente, normal, de brigaiada, mas assim, ele tinha um carinho. Então era bem... ele me acolhia, era muito gostoso. E aí começa a te acolher, o que acontece? Ele morre no acidente de carro. Aí ficamos quem? Eu e ela. E a gente tem que aprender a conviver. Eu acho, Mônica, que eu vou até além, né? Porque quando ela perdeu, a sensação que você deve ter tido, eu vou ser dura nas minhas palavras, mas eu acho que a pessoa passa isso na cabeça, sabe? Imagino eu, né? Lógico. Puxa, ela queria que fosse eu. Você sentiu isso? Senti, várias vezes eu falei isso com ela. Era melhor eu ter ido do que ele. Várias vezes eu falei isso. Você sofre de rejeição? Sinto isso, para mim, até hoje, na minha vida mesmo, eu estou com 56 anos. Essa aceitação da pessoa, da mulher, da Mônica, é muito difícil, por conta de coisas do passado. Porque a gente vai trazendo essa carga. Ela não chegou a falar para você que queria que fosse você, isso não, né? Não, isso ela não falou, não. Chegou a esse ponto. Mas a gente consegue, assim, perceber. Sabe? Então, por mais que a gente esteja entendendo que a pessoa está passando por uma dor, que de repente isso não passou na cabeça dela, mas é a primeira coisa que vem. Porque você nunca foi a primeira, você nunca foi a preferida. E como é que é lidar com isso? É muito difícil, é muito difícil. Justamente porque causa uma insegurança. A pessoa, ela vai crescendo, o ser humano, a mulher, vai crescendo, nunca confiando no que ela tem de potencial. Isso refletiu na sua vida adulta? Muito, muito. Nunca me achei merecedora das coisas que eu conquistava, de relacionamento, tudo. Só que aí, o que eu fiz com isso tudo que eu trouxe de bagagem dessa minha relação com ela? Eu peguei tudo que eu queria ter vivido, tudo que eu queria ter sentido dentro dessa relação e trouxe para minha relação com meu filho. Você ressignificou? Tudo, tudo. O meu filho hoje vai fazer 24 anos. Ele é uma pessoa totalmente diferente do que eu. Ele já sabe o que ele quer, ele tem uma meta, o que ele quer, ele traçou e ele está indo. Como que você conseguiu, com a bagagem da rejeição, transformar isso em acolhimento e impulsionar seu filho? Você procurou análise? O que você buscou? Porque a gente está em evolução, mas é a passos lentos. Se a gente não buscar uma ajuda externa, alguma coisa que nos ajude a enxergar o caminho, o que você fez? Eu precisava que ele fosse diferente de mim. Eu não queria que ele passasse por nada do que eu passei. Nada, 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 nada. Isso é proteção? Nenhum tipo de experiência. Tipo... Mas aí você está protegendo. Como é que você fez ele se tornar esse homem? Eu mostrei para ele.
que o mundo, ele lá fora, ele é cruel. Ele é cruel. E com as pessoas que são inteligentes e que são capazes, pior ainda. Porque as pessoas vão massacrar, vão sempre achar que tem alguma coisa por trás, ou alguém por trás do seu sucesso. Nunca ninguém vai entender que você tem competência. Foi instintivo? Foi. E foi muito lindo, porque ele entendeu e ele está trilhando um caminho lindo. Na profissão que ele escolheu, dentro de uma agência que ele gosta, de um lugar que ele gosta de trabalhar, que ele ficou, acho que, 2 meses só como estagiário, já foi contratado. Então, você vê que ele tem um foco. Você fala com tanto orgulho, Ai, né? falo, porque acho que é a parte mais gostosa, boa demais da minha vida. Ele é muito... Mas não te dá um aperto? Pô, eu poderia ter tido tudo isso se a minha mãe tivesse me dado. Com certeza. Porque a gente fica perdida, sabe? Você não consegue encontrar o que você gosta de fazer. Se você me perguntar isso hoje, eu não sei te responder. Não sei. Você pergunta agora para ele. Então é diferente, sabe? É como se você não tivesse encontrado o seu propósito e ele sim. Exatamente. Então a gente vai dando cabeçada, igual, né? Da cabeçada, aí você começa com o trabalho, parte para uma outra coisa que não tem nada a ver. Você fez psicanálise, constelação, para entender essa relação? Eu fiz constelação e para mim foi muito legal, foi muito forte, porque essa constelação que eu fiz, eu queria trabalhar o porquê dessa minha insegurança, o porquê disso, de eu não acreditar em mim. E veio de uma maneira tão linda, porque mostrou que a insegurança, esse medo de viver, sabe, de se mostrar, não é meu. Não é meu. Durante a constelação, a pessoa que estava representando essa insegurança, ela ficou atrás da minha mãe, da pessoa que estava representando a minha mãe na constelação, não atrás de mim. Então eu vi que tudo que eu estava sentindo foi uma coisa que foi colocada em cima de mim. Um sentimento de insegurança, de medo, por quê? Sabe, se você tem saúde, se você tem ambição, se você tem milhões de ideias, se você tem, sabe, um coração bom que tá doido para... E você fez tem muito tempo? Fiz. Essa não, acho que eu fiz ano passado, ano retrasado, no máximo. No máximo. Pois é, mas você vinha da sua vida profissional, criando seu filho, e de repente você teve que voltar para uma realidade que você nunca esperaria, que é encarar sozinha sua mãe com Alzheimer. Exatamente. E aí? E aí, que depois, na época da pandemia, que a gente acabou com esse tipo de relação social, igual eu falei, ela era muito de festeira e adorava, vai para um barzinho, tomava uma cervejinha, muito festeira. E aí você prende uma pessoa que já tem um diagnóstico desse dentro de casa. O que acontece? A cabeça se perdeu totalmente. Então foi assim, um boom para gravar tudo. Então a gente começou a perceber que o esquecimento, a repetição estava muito mais intenso, muito mais forte. As manias, os medos. Então começam a aparecer um monte de traços, alguns da personalidade da pessoa que estava de repente adormecida, né? Porque eu acho que a gente tem uma máscara que na hora que ela cai, até através da doença, vem te mostrando o que você realmente é. E você tem que encarar aquilo ali. Então, sou eu e você. Nós duas, eu e ela. Como que vai ser isso? O que eu preciso trabalhar para eu poder encarar essa pessoa que está ali, que não é mais a minha mãe, porque minha mãe não está mais ali presente, é uma pessoa que eu estou ali para cuidar. O que eu preciso fazer? Se eu olhar para uma pessoa com isso tudo que você já passou, e você ter que perdoar, amar, cuidar. Você ama sua mãe? Amo. Eu amo. Hoje eu amo muito a minha mãe. Amo. Você passou por cima de tudo? Passei, consegui passar. Graças a Deus consegui passar. Porque eu percebi que essa doença, ela chegou como uma oportunidade. De resgate. Exatamente. De eu ter esse perdão dela e ela de mim. Então, hoje em dia, a minha mãe, se eu deito no colo dela, na cama dela, ela me faz carinho, um cafuné na cabeça o tempo inteiro. E ela nunca fez isso? Nunca fez isso. Nunca fez. Ela nunca te fez carinho? Eu não lembro da minha mãe me chamando de Moniquinha.
filhinha, o diminutivo, eu não estou acostumada com isso, eu assusto. E vou ser sincera, tem hora que me incomoda. Juro. O Moniquinha, o queridinha, filhinha. Sabe? Porque não era assim lá atrás. Nunca foi. Como é que você lida com isso, Mônica? A gente aprende a olhar para aquela pessoa e você vê que ali tem um corpo físico. O espírito está ali presente. Mas o físico que está ali precisa de cuidado. O espírito, no caso ali, né? A gente está tentando fazer esse trabalho de perdão. Porque eu quero que ela não sofra. O que eu puder fazer para ela não sofrer, Você eu vou diz fazer. você perdoá-la. Exatamente. Porque ela... Não tem mais noção de nada disso. Mas não. ela tinha antes do mal que ela te fazia? Não. Você chegou a falar com ela alguma coisa? Não. Eu acho até por conta de uma coisa muito legal que a constelação fala. Os pais dão pra gente o que eles receberam. Mas por que ela dava pro teu irmão diferente? Porque eu não sei qual que era a ligação dela com o masculino, sabe? Com o meu pai, de repente, a semelhança dele com o meu pai, o jeito. Eu acredito muito nisso, até por conta do meu filho, porque o relacionamento, ela com meu filho, até hoje em dia, ela já com esse Alzheimer, se ela começa a aprontar alguma coisa comigo, faz uma pirraça, eu tô com dor de cabeça, tô com dor no peito, ele chega a desirrir. Ela Acaba não tem tudo. nada. Então ela tem não um tem olhar. nada. Eu pensei assim, porque ela já teve uma situação com você, que você me contou em off, que eu posso falar, Aham. que ela jogou na sua cara, porque ela tinha loucura pelo seu pai, né? Aham. E jogou na sua cara que você foi uma tática de prendê-lo. Exatamente. Você não acha que... eu não sei, tá? Tá. Perguntando. Você não acha que quando ela perdeu ele e viu que não adiantou, virou contra você? Idolatrou o menino? Claro, eu carreguei a culpa da separação por muito tempo. Mas por que você seria culpada? Porque eu era amada pelo meu pai. Ela ainda tinha ciúme. Eu era amada pelo meu pai. E ela? A vida inteira tentando ser amada por ele e de repente não era. E eu era. Eu era amada, eu era escolhida, eu era, sabe, cuidada, paparicada. Eu já não sei se era um resgate. É óbvio que deve ser um Aham. resgate com você, né? Não sei, eu acredito em outras vidas. Com né? certeza. Não sei se é isso ou se ela personificou a raiva dela em você. Ah, pode ser também. Tudo, né? Eu acredito tudo junto. Tudo junto. E aí, é legal você falar isso, que as pessoas hoje em dia acham muito fácil você pegar um ente querido e aí, não estou dando mais conta, eu vou e coloco num abrigo. Isso, para mim, é muito complicado, Zirria, sabe por quê? O espírito dela está ali, ele está vivo. Ele está vivendo. Então, se você demonstra o carinho, igual quando você reza, você fala, eu já te perdoei, já acabou, sabe? Passou. Você fala isso pra ela? Falo. Se o seu Então tempo ela tem noção tiver... que te fez mal ainda hoje? Eu acho que o espírito tem. Ela ali conscientemente, não. Não. Mas escuta, né? Escuta. O inconsciente fala. Isso. Aí eu falo com ela. Então, assim, você pegar uma pessoa que você sabe que ainda está viva, e você colocar no abrigo, gente, eu não tenho nada contra quem faz isso, por favor, tá? Não, sim. Eu não faria. Por quê? Porque além a gente conseguir mudar esse sentimento, né? Porque hoje para mim é mais leve, um pouco mais leve, mas ali tem uma pessoa que está viva. Então eu vou pegar ela, vou colocar no lugar onde ela não conhece ninguém, entregá-la nas mãos de cuidadoras, de pessoas que, sabe, E o espírito? E o que ela está sentindo? Eu acho que isso pode antecipar uma morte que não precisa. Não, concordo. Sabe? Concordo. Eu acho que a gente tem que fazer tudo que... Assim, na minha opinião, tá? Exatamente. Tudo que está ao nosso alcance. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não afetar a sua vida também. Porque é uma carga muito pesada. Como é que se faz? É muito difícil. É muito difícil. Igual assim, não tem como não afetar. Não, né? Ela teve 2 internações agora em maio. E na primeira internação, acho que depois da primeira internação, eu não peço, sou muito ruim para pedir ajuda. Aí eu pedi ajuda para uns primos que eu tenho, que são vários primos por parte da família dela.
Então, eles me ajudaram, estão me ajudando. Então, tem uma moça que fica lá em casa segunda, quarta e sexta, porque são os dias que eu dou aula. Confesso que tem sexta-feira que eu tô tão cansada que eu falo com ela que não precisa ir, que eu fico em casa com ela. Porque eu não tenho nada para fazer, eu não tenho vontade de sair, eu não tenho ânimo. E essa é a realidade. Sua vida tá anulada? Tá. Totalmente. Como é que você pensa o seu futuro nessa situação? Porque ela tá bem fisicamente? Fisicamente ela tá bem. Ou Tem seja, nada, ela né? tem longevidade. Tem. Como é que você vai se virar nisso? Não sei. Eu tô tentando viver um dia de cada vez, por mais difícil que seja. Porque eu não vou mentir para você e falar assim, todos os dias são dias bons. Não são. Tem dia que eu tô nervosa, tem dia que eu tô sem paciência, tem dia que eu tô cansada. Exatamente. Porque eu não tenho Ela te persegue onde você vai, que você volta? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, se eu tô me arrumando para sair, ela tá dentro do banheiro comigo. Se eu quero deitar para tentar ver um filme, uma série, um livro, eu não consigo. Porque o tempo inteiro ela quer que eu fique com ela no quarto dela. Então, assim, para evitar o estresse dela começar a trazer sintomas que estou com falta de ar, que eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu cedo. Então, eu vou para lá. Então, assim, o meu fim de semana é isso. Não consigo ler um livro, que eu fico louca. Eu estou com um monte de livro lá para me ler. Não consigo. Ela não deixa. Eu abro uma página, ela chega, então, assim, fecho. Pronto, vou ficar por conta. E quando eu vou para o meu quarto, pode ser 8, 9, 10 horas da noite. Dá um segundo que eu deitei, ela vem atrás de mim, reclamando. Ai, tô com uma dor no peito, uma dorzinha de cabeça. Mônica do céu, como é que você vai... O tempo inteiro. Tem alguém que tá se identificando com você. Tem, Então é muito complicado. Cara, porque é o que eu falo, né? É muito fácil a gente falar, mas vivenciar isso é muito difícil. O bom é que você tá fazendo um puta resgate, hein? Tô fazendo mesmo. Ai, não quero voltar com essa carga, não. Não quero, não. Ai, não quero, não. É muito difícil. Porque eu tenho Desirê, meu filho. Eu tenho uma cachorra linda, que eu tenho que cuidar dela também. E a Mônica, cadê? Você pode arrumar um namorado que tá bonitona. Ai, gente, ó. Mas você tem que ter uma vida, né? Não tem tempo. Como? Sabe? Porque aí a moça fica segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, sábado, domingo sou eu. Segunda-feira, na hora que eu chego, gente, na hora que eu vou dar aula, eu falo assim, Jesus, me fortalece, porque, cara, você ficar 4 dias assim, 3 dias, respira e vai, tá? Porque não é brinquedo, não. Você tem que ter uma ajuda, você tem que ter um grupo de apoio. Tô até criando um grupo de apoio, tá? Ah, tá? Vou criar. Me conta, como é que... Vai chamar Raízes. Eu e uma amiga minha, que é a Michele, ela é psicanalista, Michele Cavalcante. Estamos criando, porque as pessoas têm dia que precisam de colo. Você pode, você como tá é que vai fazendo funcionar? Eu gostei disso aí, Gil. Não é legal? É chique. Tem dia que as pessoas precisam de falar, sabe? Falar, ou chegar lá e não falar nada, ou ficar quieto no canto, e você saber que você tem uma pessoa ali, ou 2 pessoas, ou um grupo para te apoiar que vai te entender. Eu falo muito isso com todo mundo. O que eu vivo, os métodos que eu uso ali com a minha mãe, eles não vão servir para todo mundo, né? Porque cada caso é um caso. Mas eu acho que se você vê, se você consegue enxergar, igual você me falou, pessoas que estão vivendo a mesma situação. Você pode aplicar, né? Exatamente. Você tentar pelo menos deixar um pouco mais leve, porque é muito pesado isso. E Alzheimer não é fácil. Não é. Porque não tem cura, é degenerativo. Você vive todo dia com a pessoa uma morte. Você vive um luto todo dia. Daqui a pouco ela pode não te conhecer. Exatamente. Não demora, porque ela não lembra mais do passado. Não? Não. Mas do passado distante, nada? Nada. Ela não lembra mais do passado dela. E a saúde ótima? A saúde física ótima. Ótima. Mas é o que eu falo, né? Que o geriatra dela me falou. O físico tá ótimo, porque todas as preocupações passaram para você. Então você fica doente, Mônica. Você fica doente. Mas o que você vai fazer? Exatamente. O que eu vou fazer? Esse grupo de apoio, cara. Realmente eu acho que é ver, porque é muito cansativo. É muito cansativo, Desirê. É muito cansativo. E assim, tem dias de manhã que eu saio para passear com a minha cachorra, todo dia, 5 horas da manhã, já tô na rua.
Inclusive, se alguém precisar de despertador, tá 3h30, 4 horas, já estou de pé. Eu mando mensagem. E aí eu vou andando com a Juju, então eu vou passando pela catedral, que eu moro ali na São João. E ali eu vou rezando, vou agradecendo. E tem dia que eu vou chorando, de exaustão. Porque causa uma exaustão no seu corpo físico, é uma dor que vem na alma, cara. É um cansaço da alma, que não tem como você explicar. E o que você como faz se livrar para conseguir caminhar? Rezo muito, né? Tem dia que eu brigo com Deus mesmo, que eu preciso que Ele me fortaleça, que Ele fortaleça a minha fé, sabe? Eu sei que todos nós temos muito amparo espiritual, cada um tem os seus anjos da guarda, né? Então, assim, eu tento me conectar ao máximo com isso, com essa egrégora que eu acho que me ajuda e me segura, me suporta. Acho que assim, todo sabe? mundo, né? Acho que sem fé a gente Com não certeza. consegue, não. E a yoga, né, amiga? Porque eu dando aula para yoga para mim é uma terapia. Eu tenho umas alunas que estão comigo há bastante tempo, né? Elas são, assim, um apoio. Então, igual minha mãe, quando eu esteve hospitalizada. Gente, minha mãe está no hospital, não vão conseguir ir esses dias. Não tem uma que me questione. Então, assim, eu tenho um apoio, um carinho delas, que é uma coisa, assim, é muito lindo, é uma troca linda. Então, isso me fortalece também. Então, na hora que eu estou ali dando aula com elas, a gente, né, ri, aí eu começo assim, gente, conta os casos do fim de semana, para eu poder começar a dar aula, porque senão começa aquela falação. Falei, conta. Aí elas olham e me falam assim, você fala mais que a gente, né? Vamos, né, tia Mônica? Vamos dar um desconto. Então, tem uma troca muito legal. Então, isso também me dá uma fortalecida. Eu não posso parar com Você isso. perdeu a sua vida social, né? Totalmente. Totalmente. No dia do meu aniversário, que eu estava comentando com você, juntamos para fazer encontro. Tem anos que eu não faço isso, até fomos lá no Gema. Na hora, gente, eu me arrumei, eu falei, cara, eu não vou. Não vou. Eu falei assim, gente, eu não. Juro, Desirê. E você não foi? Fui, né? Mas assim. Bom. Mas na hora eu falo assim, ai, gente, vou mandar mensagem para todo mundo, vou falar que eu tô com alguma coisa, não vou. Por que te dá desânimo? Dá desânimo. Tem hora que você não quer conversar, você não quer socializar, você quer ficar quieto no seu canto, só que é pior. Porque aí eu ia ficar dentro de casa, vivendo aquilo tudo, dela atrás de mim, porque ela não queria dormir, fica tomando conta de mim, me ocupando o tempo inteiro sentindo alguma coisa, que pesado, a gente não sabe né? o que é. Falei, o quê? Vamos embora, né? Peguei meu bolinho, enfiei embaixo do braço e fui, foi ótimo. Muito bom. E você pensa assim, ela tá aí, né? Aham. Você tem algum plano B para começar a fazer outras coisas, a não ficar nessa luta? Porque você tem que olhar para você. Eu acho que você já vivencia essa doença, então buscar uma válvula de escape. Exato, isso. Porque senão você não vai aguentar, cara. As pessoas não aguentam. Não. Tem que ter, você tem que ter uma ajuda de psiquiatra, de psicólogo, entendeu? Não adianta você falar assim, gente, não vou tomar remédio, vai tomar sim. Não adianta, Desirê, você tem que ter, sabe? Não estou falando que você vai tomar um remédio pro resto da sua vida, não. Mas você precisa de uma bengala naquele momento, alguma coisa que te tire desse buraco para você respirar e ir. Não tem como. É muito profundo, é muito cansativo. E a gente ainda que não tem, assim, igual eu não tenho como ter uma estrutura de ter uma pessoa o dia inteiro, uma semana inteira. Então isso ainda fica muito mais puxado. Mas, por um lado, para mim, isso tem sido, vou falar uma coisa louca, engrandecedor. Sabe por quê? Porque eu aprendo um pouquinho a cada dia de ver como que a gente tem que agir quando a gente ainda tem consciência. Porque depois que você chega, que você perde essa sua consciência, não adianta. Como que você vai pedir perdão para uma pessoa que você magoou a vida inteira? Sabe? Então, assim, é um aprendizado constante. E é isso que ainda me dá esse fôlego de seguir, de não julgar. Eu não Você julgo, encontrou o cara. remédio. Encontrei. Você fez do fel o mel. Exatamente, exatamente. Você evoluiu, né? Através da dor, está evoluindo através da dor, mas o que eu acho que é mais impressionante é você olhar para aquela pessoa que te fez sofrer e falar, não, eu vou ser muito boa para você. Que é difícil. Porque eu te amo.
E até você chegar a esse eu te amo, porque eu te amo é muito difícil você falar. Você nunca teve, ué? Nunca. E a gente, assim, eu falo, eu tenho muitas amigas, muitas. Eu amo mesmo. Mas você chegar ali naquele momento, você olhar aquela pessoa, para você passar por cima de tudo e você falar que ama de coração puro, não é da boca para fora. A prova é que você tá com ela. É uma loucura. Cara, olha um momento inspirador. Cara, eu falei, né? Esse programa aqui é um sonho nosso aqui, né? Mas eu que tive a ideia, né? Porque eu tenho muita vontade de mostrar histórias das pessoas, sabe? Porque a vida não é fácil. E aí ganhei uns adeptos do mesmo sonho, da gente construir isso. Qual que é a inspiração que você deixa? Apesar de tudo, a única coisa que vai te salvar no final é o amor. Exatamente. É a única coisa que te salva agora e pra você não voltar com ela na próxima. Exatamente. Ainda tem isso. É o amor, cara. E o relacionamento humano. Sim. A gente tem que se despir. Deixar tudo de lado. E seguir. Recomeçar. E de coração puro, um amor genuíno. Exatamente. Caraca, cara. Ai, emocionei, gente. Muito e bom, vamos seguindo. Mônica. Muito bom por você ter agradeço. Compartilhado, porque eu acho que você vai ajudar muita gente. E ainda mais, depois você me passa tudo do grupo, porque eu vou botar na legenda. Passo. Gente, vocês que chegaram até aqui, curte, compartilha, se inscreva no canal, porque a gente está numa meta de inspirar muita gente. De ajudar também, né? Eu sempre. Obrigada, Caraca, viu? cara. Por você... Segura pra guerreira. Agora eu posso falar uma coisa? Até duas. Você tá linda. Obrigada. Não te fez mal fisicamente. Mas eu vou te falar uma coisa, mas é difícil. Você tem uma energia boa demais, Moniquinha. Mas é o perdão. É quando você aprende a perdoar a pessoa. Porque senão você carrega uma sombra, Desirê. Você vai carregando uma sombra e essa sombra te pesa. É o perdão, né? Com certeza. Tem que ter. Tem que ser. Ai, nossa. Vamos, né? Chorou aí, Lucas? O Lucas também passado. Você ficou impressionado. O Lucas também passado. Você se viu?